Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem de estudo da palavra. Hoje, um dos meus temas preferidos, que eu tenho aprendido e crescido muito com essa história. A gente vai dar sequência à história de Abraão, mas hoje especificamente nós vamos falar mais sobre Isaac e sobre Ismael. E as três esferas, os três níveis de interpretação da palavra que a gente pode explorar a partir dessa história. Bem como a gente vem estudando nessa série, nós somos corpo, alma e espírito. Essa característica do Deus triuno, da Trindade, está em toda a criação. E assim como está em nós, também está na palavra. E isso é perceptível nos níveis de intensidade ou nos níveis que nós aprofundamos no estudo da palavra. Então vamos lá. Quando a gente vai estudar a história de Abraão, Sara, a serva Agar e o filho Ismael, a gente entende, a gente já falou um pouco no vídeo anterior, a gente entende que a precipitação de Sara e a conduta de forma passiva ali, possivelmente de Abraão, permitiu que eles tivessem um filho que não foi o filho prometido, não foi o filho da promessa, mas que também Deus vai mostrar que reconhece esse como filho de Abraão e diz que também vai cuidar e que também vai abençoar esse filho Ismael. Porém, Deus havia feito uma promessa a Abraão. E Deus não entrega a promessa pela metade, ele não entrega em partes. E quando Deus diz para Abraão que ele terá um filho, ele e Sara terão um filho, não estava se referindo ao filho através de uma serva, mas através do casamento propriamente. Então, essa precipitação faz com que eles tenham um outro filho, e esse filho acaba gerando uma série de transtornos, inclusive para a própria Sara, que foi quem encabeçou essa atitude, foi quem tomou partido primeiro para agir dessa forma. Ela, quando vê o milagre acontecer de fato, quando ela vê Isaac em suas mãos, ela fala: quem poderia imaginar que Sara ainda teria essa alegria, que eu ainda teria essa alegria? Quem poderia imaginar que a esposa de Abraão já com 100 anos, Sara, se eu não me engano, com 89 na época, já tinha encerrado o ciclo, já tinha a menopausa, né? Já não menstruava mais. Ela, enquanto menstruava, ela, enquanto tinha a possível vida fértil, ela não tinha conseguido ter filhos, então Sara era infértil por natureza, por genética, ela já tinha isso. Ela nunca conseguiu gerar, muito menos ela imaginava que após o encerramento do seu ciclo natural de mulher ali, que ela ainda poderia vir a ser mãe. Então, ela vibra isso, né? Ela fala: quem poderia imaginar que a mulher de Abraão, nessa idade, ainda teria prazer e ainda amamentaria? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Porém, nesse contexto de festa e de alegria de ter recebido a promessa, ela é inquietada pela presença de Ismael. Ismael, um pouquinho maior, já zombava de Isaac, né? Talvez coisa entre irmãos, talvez nada muito absurdo, ou ainda que fosse. Aquela situação deixa Sara tão irritada que impele, faz com que ela vá a Abraão queixar aquilo. Olha, eu não suporto, bota essa escrava para fora e esse menino para fora daqui, porque seu filho é esse. E Abraão fica numa situação um tanto delicada, mas Deus conforta Abraão e fala: olha, faz conforme sua mulher está falando, fique tranquilo que eu vou cuidar de tudo e eu vou cuidar desse seu filho também e vou abençoar a sua descendência através dele também. E aí, nesse primeiro nível, a gente está só lendo a história, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar em outros níveis, mas esse seria o nível da carne, o nível mais raso da história. A gente está lendo apenas o que está sendo escrito ali e, claro, já extraindo algumas mensagens. Então, Abraão faz isso, pega a serva e o filho, Agar e Ismael, e colocam para fora, dá ali um odre de água, um vasilhame com água, um pão e fala: ó, segue para o deserto, vocês vão precisar ir. E eles vão até que chega um ponto que acaba a água e acaba a esperança de Agar. Imagina uma mulher sozinha, escrava, entre aspas, recém-liberta. Ela, na verdade, foi expulsa, mas ali é como uma liberdade, né? Ela recebe essa liberdade,
não tem propriamente para onde ir, como ir com uma criança e agora sem água. No deserto, não tem o que fazer. Aí a palavra diz que ela coloca o filho em determinado lugar, numa sombra ali de uma árvore, afasta. E tem um detalhe muito curioso na Bíblia, e a Bíblia é cheia desses pequenos detalhes riquíssimos. Fala que ela se afastou do filho um tiro de flecha. Naquela época é uma baita de uma distância, porque a flecha era a arma de guerra, uma das mais poderosas da época. Então isso lançava uma baita de uma distância, quase a perder de vista. Um tiro de arco, né? Um tiro de flecha. Então ela afastou até praticamente não ouvir o menino, até praticamente não conseguir mais ver ele. E ali ela chorava desesperada e não é possível que vai acabar desse jeito. Eu não quero ver meu filho morrer. Então essa distância foi uma distância para não perceber a morte do filho e ali também ela morreria. Porém, a palavra diz que o anjo ouviu o clamor do menino, o grito do menino. E aí o anjo aparece e abre os olhos de Agar. Olha que precioso isso. O anjo não fez aparecer um poço, o anjo não colocou um poço, o anjo não levou o poço, o anjo abriu os olhos de Agar. Então, Agar estava tão desesperada que não conseguiu perceber que eles, na verdade, estavam próximos de um poço. E ali ela pega a água, dá para o filho, e a partir dali eles vão conseguir desenvolver uma vida enfim, ele cresce, cresce saudável. E a coisa mais interessante, né, da história é que ele cresce e se torna um arqueiro, um flecheiro, né? Então esse elemento aí não foi aleatório na história. A gente pode entender também que aquilo que marca a nossa história e que pode nos que aquilo que marcou, melhor, a história de Ismael, né? A gente ainda está no primeiro nível de interpretação. Aquilo que marcou a história de Ismael, que possivelmente seria sua morte, na verdade, é o que marca sua força na vida adulta. Isso é muito precioso. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é uma das coisas mais ricas dessa história de Isaac, é exatamente quando Abraão é provado. Então, depois de um tempo, aparece Deus para Abraão e pede que ele sacrifique o seu filho, o seu único filho. A palavra é bem forte, bem firme nisso, né? Deus reforça isso quando fala para Abraão. Ou seja, a gente não pode entender a palavra como a gente quer, mas como ela está escrita. Existe um valor sobre cada palavra atribuída ou escrita nesse contexto. Então, quem está falando com Abraão é o próprio Deus. É Deus que está dizendo: eu quero que você entregue, que você leve para o holocausto, que você sacrifique o seu filho, teu único filho. Quando é dito dessa forma, Deus está dizendo assim: olha, Ismael não está entrando na conta aqui. Esse é o seu filho da promessa. Aquilo ali foi uma desobediência, um efeito colateral, um filho que existiu, mas ele já nem está contigo. Então, para você é como um morto, ele saiu. Agora, eu disse que ia cuidar e estou cuidando lá fora, mas isso é uma outra história. Agora, o teu filho, o teu da promessa, o único que você gerou de fato, o único que você criou e o único que você tem acesso, o teu filho, o teu único filho, eu quero que você me entregue. E aí, mais adiante, isso vai ser repetido, o teu filho, o teu único filho, e Abraão fala, meu filho, meu único filho. E isso daqui é confirmado, e ele leva isso e vai para a entrega. E isso não é uma coisa tão rápida, a palavra mostra de forma imediata, né? Deus fala e Abraão diz, eis-me aqui, e já começa a arrumar as coisas. Mas o lugar que Deus pede que o holocausto seja feito fica a uma boa distância, porque a palavra vai dizer que 3 dias depois, se movendo para, Abraão avista o lugar onde ele vai fazer o holocausto. E mais uma vez, olha a simbologia dos números, né? O 3 está ali. Então são 3 dias para que aconteça essa entrega. É uma caminhada, é um processo. E aí Abraão então chega nesse lugar. Imagine tudo que passou na cabeça desse pai nesse período de caminhada, mesmo em obediência, ele imaginando o que poderia acontecer ou como seria, mas ele se manteve firme, levou. E quando ele de fato deita o filho ali, tem até um trecho da história que Isaac vai perguntar e fala, pai, mas a gente está indo oferecer uma oferta e cadê a oferta? Aí Abraão responde, Deus proverá, meu filho. A gente não sabe até que ponto ele estava só consolando o filho ou ele estava plenamente que Deus faria alguma coisa. O fato é que ele estava disposto a entregar, sim, o seu filho. E aí ele deita o seu filho sobre o altar que é montado ali e levanta o cutelo como se fosse furar, como se fosse matar ele de faca e depois queimar.
E quando ele se posiciona para isso, o anjo grita: Abraão, Abraão, você já foi aprovado, né? A prova já foi evidenciada, o que você precisava mostrar já mostrou, não leve isso adiante. E aí aparece um cordeiro e ele de fato vai fazer a oferta do cordeiro e não do filho, porque o seu coração já estava rendido a Deus de tal forma que ele abriria mão de seu filho. Então, essa é a primeira história. A gente faz uma leitura, a gente consegue entender os personagens, a gente já consegue extrair uma lição. Quando a gente vai para o nível da alma, quando a gente vai para o nível da personalidade, eu começo a me colocar nas posições dessa história, né? Eu começo a me colocar no lugar dos personagens. E aí eu começo a trabalhar em mim transformação, mudança de caráter, entendimento, compaixão por cada elemento da história. Quando eu penso em Ismael como uma criança, é natural, muitas vezes a gente age quando a gente entende que chega um novo, que chega um posto, aquele que é uma promessa, aquele que é esperado. A nossa vizinhança, né, no nosso contexto, muitas vezes é gerado em nós talvez um sentimento de inveja, um sentimento de provocação. Então, muitas vezes a gente age com deboche porque é um instinto nosso. E aqui a história está mostrando que uma criança que não necessariamente tem uma maldade ou uma perversidade, ele zomba daquele novo porque ele começou a perceber uma atenção especial, um valor especial. Até então ele era filho único e aí ele vê que, na verdade, ele passa a nem ser filho naquele momento, né? O filho era aquele esperado e aí gera esse desconforto. Então, muitas vezes, isso mostra o quanto isso está intrínseco em nós, o quanto isso é instintivo até, é do ser humano. A criança já faz isso, já começa a zombar, porque fala, olha, tá tomando o que é meu. Mas isso é algo que a gente tem que lutar contra, ainda que seja nosso. E aí, quando eles são expulsos, é uma situação um tanto delicada, mas Sara provocou a situação e a situação ficou insuportável para Sara. Ainda assim, Deus conforta Abraão e fala, pode seguir. E Abraão, ele tem que abrir mão daquilo. E ele entrega a serva e o filho Ismael, para que saiam de casa então. E aí ele preserva a família. E aí tem uma série de outras coisas que a gente pode extrair disso daqui. Que Deus está sempre em favor do casamento. Por mais que isso custe algumas coisas. Deus está andando alinhado ali com Abraão e Sara em favor dessa união saudável. Ok, quando Agar sai, eu posso me colocar no lugar de Agar. Muitas vezes eu tenho uma caminhada e eu tenho responsabilidades, tal qual Ismael era para Agar naquele momento. Ela tinha um filho para cuidar, ela tinha um filho para prover. E eu não tenho recursos suficientes. E olha que coisa, água e pão para atravessar um deserto com uma criança chega a ser bizarro, chega a ser covarde. Mas quando eu entendo que o limite do vasilhame de água é determinado por Deus, isso também é provisão divina. Porque parece... se a gente olhar rápido, a gente não percebe esse elemento na história. Mas quando eu me coloco na história, eu vou ver que muitas vezes Deus vai me entregar um pedaço de pão e água para eu atravessar um deserto e é impossível que aquilo dure todo o deserto. O grande detalhe aqui é que quando a água acaba, eu estou exatamente no lugar que Deus gostaria que eu parasse. A provisão do Senhor, ela é medida conforme o plano perfeito dele. Então, quando ele me dá uma porção de água e essa água acaba e eu paro porque ela acabou, Deus está dizendo: eu te dei uma medida de combustível para que você caminhasse até onde eu queria que você caminhasse. Quando Agar para, ela ainda não sabe, mas ela parou ao lado de um poço. Quando a água dela acabou, aquele era o ponto que já estava planejado desde antes da saída. Isso é muito precioso e isso acontece muito em nossas vidas. Mas Deus, eu não tenho recurso, mas Deus, eu não tenho condição, mas Deus, olha, quando o seu recurso acabar, é que você vai acessar o ilimitado que eu tenho para você. Quando você perder a última gota da sua vasilhinha, é que você vai achar um poço. E o poço é um lençol, é uma fonte, é um
é um acesso a uma quantidade de água que você jamais poderia carregar, mas você só vai acessar o poço quando acabar a sua vasilhinha. Então, é, olha que preciosa essa figura de Agar, que rica essa mensagem que está implícita nessa caminhada e no prover de Deus. E um outro detalhe muito interessante, que a gente já trabalhou um pouco na primeira camada aqui, mas aqui agora a gente traz para o segundo nível, onde eu me coloco no lugar de Ismael. Se Ismael morre naquele dia, ficaria registrado na Bíblia que ele morreu sem que a mãe visse, porque a mãe se afastou dele para não ver a sua morte, um tiro de flecha. Essa seria a marca da sua morte. Morreu com a mãe distante, um tiro de flecha, um tiro de arco de flecha. Por que que ela distanciou isso? Para não perceber a sua morte. Mas esse indivíduo, quando ele é nutrido, quando ele cresce, quando ele se torna um homem, a marca dele, a maior referência dele, a profissão ou a execução de excelência dele é se tornar um flecheiro, um arqueiro. Esse cara que morreria com essa marca, ele tem agora isso como a marca de força, de vitória, de vitalidade. É naquilo que ele é melhor. Aquilo que quase levou ele à morte é exatamente o que faz dele um vencedor, o que faz dele um flecheiro. Ele levar esse título é porque ele superou morrer naquela distância. Então, porque ele não foi morto naquilo. Quando a gente se coloca no lugar de Ismael, existem muitas coisas que nos torturam, que nos fazem sofrer, que nos colocam à prova. Mas se a gente supera, se a gente não cede, se a gente não se rende, se a gente vence aquilo que mais nos dói, é exatamente esse ponto que Deus vai nos usar para curar. Vocês entendem quão precioso é isso? Vocês entendem o poder da mensagem que está nesse nível de interpretação da Bíblia? Quando eu me coloco nesse lugar, quando eu entendo que eu não posso morrer porque a minha mãe está a uma distância de um tiro de flecha, eu me torno um flecheiro. E aí tantas famílias podem ser resgatadas, tantas pessoas que precisam de provisão, que precisam de acolhimento, que precisam de colo, que precisam de um gole de água, que precisam de um pedaço de pão. Tantas pessoas são acolhidas porque você venceu aquilo que você mais temia. Você enfrentou e ganhou aquilo que você tinha mais pavor. E aí vamos seguir, senão isso vai ficar grande demais, mas a gente não pode deixar, né, de explorar esses elementos. Quando a gente volta para a história de Abraão e Isaac, a gente vê que Deus pede a Abraão o filho Isaac. Se a gente faz uma retrospectiva rapidinho na história de Abraão, a gente vai ver que o que ele mais queria era um filho. Só que ele tinha uma esposa, Sara, estéril, e não conseguia ter filho. Quando o irmão dele morre, ele adota Ló. Então ele pega o sobrinho para ser seu filho e Deus fala, deixa tua terra, tua parentela e vamos para um lugar que eu te mostrarei. Só que ele leva o filho, o suposto filho, né, o filho postiço, que ele já tinha essa coisa adotiva, não é de hoje. Aí ele leva Ló, que não era família, era um parente, era um sobrinho, não era filho. E Deus faz muita distinção entre família e parente, tá? E isso é difícil para muita gente. Eu tô aprendendo, não é brincadeira não. Aí ele vai e leva Ló com ele. E não era para ter levado. Aí chega uma hora que eles têm que apartar. Aí observa que abre de novo aquele buraco. Abraão sempre quis ter um filho. Ele tem a mulher que não pode dar filho. Ele acha um sobrinho, coloca no lugar de filho. E Deus fala, não é isso. Então, Abraão tem que o deitar fora. E Abraão de novo fica com aquele buraco. Cadê o filho que eu gostaria de ter? Aí Sara tem a brilhante, triste ideia de gerar a partir de uma serva, e isso acontece, e de novo Deus tira e fala, cara, não é isso, não era pra você ter feito isso, eu já disse que eu vou dar um filho, espera e tal. Aí tem que deitar fora esse também. E agora que ele, Sara, Isaac, tudo bonitinho, tudo funcionando, tudo que ele sempre sonhou, aquele buraco que sempre existiu em Abraão, de fato ele agora tem o filho que é dele, o único filho, o filho que é dele e da esposa dele. Esse é legítimo, esse é original, esse é dele de verdade. Isso é tudo que ele sempre sonhou, quando ele realmente tem Isaac. Aí agora Deus fala, bom, eu quero que você me entregue a ele. Eu quero que você sacrifique ele por mim.
E pode até ter titubeado, pode até ter assustado, mas o texto bíblico não me dá margem para isso. Abraão fala: Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, Senhor, pega o filho e toca para o holocausto. Então não mostra nenhuma resistência de Abraão. Mas quando eu me coloco nessa história, eu, no lugar de Abraão, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus vazios, eu tenho meus desejos, eu tenho meus anseios humanos. E por toda uma vida a gente sonha com coisas que é a nossa meta de vida. Senhor, isso é o que eu mais quero. Senhor, tudo que eu mais desejo. Senhor, me permita ter isso. Mas às vezes, muito provavelmente, é diferente em cada um de nós, mas acontece com todos nós em alguma fase da vida. Deus dá exatamente aquilo que a gente quer. E quando ele entrega, ele fala assim: você está disposto a me devolver? Fui eu que te dei esse filho, teu único filho. Mas você está disposto a me entregar ele? A abrir mão dele? Você reconhece que fui eu que dei? Você reconhece que é melhor ter um relacionamento comigo do que se manter apegado a isso que eu te dei? E aí a gente viu que Abraão acertou. Será que a gente tem tido essa conduta? Será que a gente, no lugar de Abraão, tem dito: Deus, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor quer que eu sacrifique meu filho, meu único filho, amém, eis-me aqui. E observe que isso não é de forma literal, tá? O holocausto já não é permitido e esse tipo de coisa Deus jamais pediria para qualquer pessoa hoje, porque é descabido abrir mão da vida. Mas às vezes Deus pede o sacrifício de outras formas. Me dê isso, distancie disso, passe um tempo sem isso, entregue isso que você conquistou. Pode ser uma posse, pode ser um relacionamento, pode ser tantas coisas, mas Deus está dizendo assim: ó, abra mão, isso que você tem, me entrega de alguma forma. Então existem inúmeras formas da gente sacrificar coisas. Né? Eu já ouvi muitos testemunhos de posses, por exemplo. Às vezes o cara só tem um carro e Deus está movendo ele para doar aquele carro para outra pessoa. Ele não tem condição financeira para isso, ele vai ficar a pé, mas Deus está dizendo: doa para aquela pessoa. E aquilo parece tão absurdo, mas o cara, sei lá, acaba entregando. E quando ele entrega, pouquíssimo tempo depois ele ganha um carro muito melhor, também doado. E Deus está dizendo assim: olha, eu só quero provar o seu coração. Eu só quero ter certeza de que o seu coração está mais no provedor do que na provisão. Mais naquele que promete do que no que foi prometido. Eu quero só saber se o seu coração, Deus dizendo, está mais em mim do que nas coisas que eu te dou. Então, o que Deus quer, na verdade, com cada um de nós, conosco, o que Deus espera de nós é relacionamento e entrega. Existe um lugar em nós, esse lugar de prioridade deve ser preenchido só por Deus. E ainda que Ele me entregue uma bênção, um filho, um único filho, o maior sonho da minha vida, esse lugar de Deus não pode ser ocupado pelo meu filho. Não pode ser ocupado pela minha esposa. Não pode ser ocupado por nenhuma posse que eu vier sonhar ou desejar ter. Então, às vezes, Deus nos entrega aquilo que a gente mais sonha e, num determinado momento, Ele fala: será que esses lugares, esses presentes, essas promessas, essas dádivas que eu te confiei, será que você não está colocando no lugar que era para ser só para mim? Olha que louco. O que você tem colocado no lugar de Deus? Você entende que qualquer coisa que tenha ocupado o lugar de Deus na sua vida, foi Deus que te deu essa coisa? Então Deus é maior do que isso. Seja uma pessoa, seja um relacionamento, seja uma conquista financeira, pessoal, emocional, o que quer que seja. O que você tem, seja qual for o valor que você atribui a isso. Se tiver no lugar de Deus, está errado, porque quem te deu isso também foi Deus. Ele é maior que todas as coisas e ele deve preencher a prioridade da nossa vida. Então, esse é o nível da alma de interpretação. Esse vídeo já está muito longo, mas eu não posso matar a mensagem aqui. A gente precisa entrar para um novo nível de interpretação, que é o nível espiritual. A gente vai mais a fundo na história e a gente entende que toda essa mensagem bíblica tem algo de profético que vai muito além. Olha que precioso. Quando eu avalio Isaac e Ismael, Ismael fica como um filho bastardo, um filho adotivo. Mas Deus deixa claro para Abraão que Deus também vai gerar nações a partir daquele e que também vai abençoar e cuidar daquele. Quando a gente olha Isaac, a gente vê o filho da promessa, o filho realmente reconhecido como filho, como o único filho.
o filho querido, o filho perfeito, o ideal, a promessa desde o início. Só que quando chega esse filho, ele é cobrado de Abraão de modo que ele seja sacrificado. Perceba que no nível espiritual, Abraão é a representação de Deus e Isaac é a representação de Cristo. Olha que forte isso. Então, o que Abraão está fazendo ao sacrificar o filho é fazer menção a um Deus que um dia sacrificará Jesus. Ele vai entregar seu filho, seu único filho, em prol da comunhão. Só que agora não é em prol da comunhão com Deus, é em prol da comunhão de reestabelecer essa aliança do pai e do filho, reestabelecendo essa aliança com a humanidade, restabelecendo essa aliança com os seres humanos, que, de certa forma, né, Abraão era humano e Deus é divindade. Quando Abraão sacrifica Isaac para reafirmar o poder dessa aliança que ele tinha com Deus, quando Deus sacrifica Jesus, é reafirmando o poder da aliança que ele tem com os homens. Então, essa figura espiritual, ela já é profética, o livro já está sinalizando, desde lá do Gênesis, várias histórias, como a gente viu Adão e Eva. Adão, ele abre o pecado e o novo, o último Adão, que é Cristo, ele fecha, ele encerra o pecado. Não é que o pecado deixou de existir no sacrifício de Jesus, mas no sacrifício de Jesus nos deu capacidade para que a gente seja livre do pecado. A gente não está mais forçado, a gente tem o poder de ser livre, a gente tem o ato a gente tem liberdade para reagir contra, a gente tem o escape contra o pecado, nós não estamos definitivamente condenados mais. Então, esse sacrifício faz símbolo de uma aliança. O último Adão é referência de uma aliança. Noé é o símbolo de uma nova aliança de Deus com o homem. E Abraão mostra de novo a aliança de Deus com Abraão, o compromisso de Abraão com Deus. E lá adiante vai representar essa também aliança de Deus com o homem, com a entrega de Cristo. Mas existem ainda mais coisas que a gente pode extrair desse mesmo ponto, que é a questão de Isaac e Ismael. Muitas vezes a gente vê questionamentos a respeito de pessoas que se dizem da linhagem de Abraão, da linhagem sanguínea, digamos assim, né? Então a gente tem aí alguns judeus e povos que questionam isso. Olha, eu realmente sou descendente de Abraão. Se você puxar aqui no DNA, Abraão de fato existiu historicamente. Então eu sou descendente de Abraão e tal. E vocês é como Ismael, pode até ser aceito, mas são filhos bastardos. Sabe qual é a grande piada e o humor de Deus? Para mim é inegável e é uma das características da personalidade de Deus que marcam também a minha personalidade, essa coisa do humor. É claro que eu tenho que filtrar, porque meu humor nem sempre é tão saudável como deveria, mas essa coisa do humor é inegável que Deus acha graça nas coisas, sabe? Não dá para esconder isso. Perceba, toda pessoa, todo indivíduo que vai a Cristo, que vai a Deus através de Cristo, e é o único caminho, são filhos bastardos. Porque nós nascemos no pecado. Bem como Agar foi gerada por precipitação, ou Ismael foi gerado através de Agar por uma precipitação, através de uma serva, e não através do casamento ideal, que era de Abraão e Sara, nós fomos gerados dessa forma. Nós estamos destituídos, estávamos afastados, separados de Deus pelo pecado. Se nós estávamos separados pelo pecado, quem religou isso foi o sacrifício. Só que essa parte de religar é como se fosse a misericórdia divina que fala para Abraão: fique tranquilo que esse filho eu também vou cuidar. Não era nem para você ter feito ele. Mas já que fez, aparta ele de sua casa que eu vou cuidar dele aqui fora. Pode mandar ele embora com a água e com o pão que eu vou dar provisão e vou abençoar as nações também. Então, essa ideia de não era para ter sido, mas foi, o pecado não era para ter acontecido e nos separou de Deus. Bem como Agar e Ismael foi separado de Abraão, nós fomos separados de Deus pelo pecado, pela teimosia. Só que quando isso acontece, Deus fala: relaxa, eu ainda vou cuidar de vocês. Olha, não era para ter feito, mas já que fez, eu ainda vou cuidar de vocês. Então, todos nós somos filiação de Abraão, nós também somos filhos de Deus,
mas não da forma ideal. Mas ainda assim, ele nos acolhe e nos abençoa. Só existe um que é verdadeiramente sangue do sangue, filho de Abraão, que é Isaac. Só existe um que é verdadeiro filho de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Todos os outros são por adoção. Mas aí, como eu disse aqui, Abraão é uma figura real, histórica. Esse indivíduo realmente existiu. E se a gente for cientificamente fazer os testes, existe gente do DNA de Abraão que de fato é filho sanguíneo de Abraão. E aí, como é que fica? Bom, de Abraão você pode até ser sanguíneo, mas de Deus você continua sendo adotivo. Porque sabe qual é a grande piada aqui? É que quando lá em Mateus, no capítulo de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1 já vai começar a genealogia de Jesus. Quando a gente avalia a genealogia de Jesus, a gente vai entender que Cristo, na verdade, não era filho de Abraão. Ou melhor, era filho adotivo. Porque quando a gente vem Abraão, Isaac, Jacó e vai descendo ali todo mundo até chegar em José, o pai de Jesus. Só que o grande humor da coisa aqui é que Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas não teve nada de José. José foi pai adotivo de Cristo. Quer dizer que Jesus, filho de Davi, na verdade, ele é filho adotivo de Davi. Porque toda a linhagem de Davi, quando chega, para em José, não é Maria. Não é Maria que é filha, neta, bisneta, tataraneta de Davi. Não é Maria que é filha, neta, bisneta, tataraneta de Abraão. É José. E José e Jesus não tem vínculo sanguíneo. Então, Jesus, o Filho de Deus, quando esteve na Terra, ele foi adotivo de Davi. Exatamente para que a gente reconheça que a verdadeira paternidade de Cristo não existe na Terra, só no céu. Então, Cristo, bem como Isaac é de Abraão, Cristo é o Filho de Deus. E todos os demais, e a palavra de Deus vai dizer que Deus entregou o seu filho, seu único filho. A palavra é a mesma coisa que falou lá em Abraão. Deus entregou o seu filho, seu único filho, ou seja, o unigênito, o único gerado a partir de Deus, não teve outro, só Jesus. Deus entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Quando esse filho ressuscita, o que vai acontecer? Ele é o primeiro de muitos. Ele deixa de ser unigênito para ser primogênito. A ressurreição de Cristo refaz a aliança, reconecta, religa, religare, religião, muitas coisas aí vem depois disso. Mas esse religar, esse refazer da aliança faz com que Cristo deixe de ser unigênito para ser primogênito. Então ele passa a ser o primeiro de muitos. Então todos nós somos filhos adotivos, mas filhos que Deus se compromete em cuidar, filhos que Deus recebe. Olha, a gente não tem o sangue de Deus, a gente não tem propriamente o sangue de Abraão, mas Deus está dizendo, eu reconheço vocês como filhos. Então, o grande mistério é esse, e muita gente, a gente vai ver isso em outras histórias mais pra frente, mas muita gente fica naquela de, eu sou o filho original, você bastardo, eu posso aceitar. O que Deus está dizendo é, meu filho, não sai desse lugar, desce desse pedestal. Você eu peguei no lixo. Você é um filho adotivo. Você que foi adotado, receba os outros adotados também. Quem é você para bater no peito e dizer que é mais filho do que qualquer outro? Então, quando a gente reconhece esse amor de adoção, é saber que eu, pelo pecado, não mereço nada, mas esse Pai me recebe. Quando eu recebo o amor de quem foi adotado, eu posso servir, eu posso buscar outros para essa adoção. Eu posso dizer, ei gente, tem um pai aqui que adota. Ele me amou muito e ele tem amor para dar para vocês. Percebe? Não há distinção entre eu e qualquer outro que está por vir. Eu já conheço o Evangelho, eu já conheço Deus, eu já conheço Cristo. Mas alguém que chegar todo torto agora, eu tenho que acolher ele com o maior amor do mundo. Sabe por quê? Porque eu não mereço a posição que eu tô de filho. Eu não mereço ser reconhecido filho de Deus, mas eu ainda sou. Então o que eu tenho que gritar pro mundo e para todo lugar que eu for, em todo lugar que eu pisar? Ei, cara, você também é bem-vindo aqui. Deixa eu te contar. Tá vendo esse lugar que eu tô? Eu não mereço, cara.
Vem, cabe você também. Esse lugar é um lugar de amor perfeito, é um lugar de colo, é um lugar de acolhimento. Cara, eu não sou melhor do que você em nada e eu fui acolhido. Pode vir, ele vai te acolher também. Então, que a gente entenda que todos nós, alguns na verdade, têm uma postura absurda e um nariz em pé de eu sou Isaac, Ismael, eu te aceito. Sai daí, Isaac só tem um, só houve um verdadeiro filho de Deus, não tem dois, só Jesus. Todo o resto é adoção. Todo o resto é adotivo, é aceito sem merecimento. Entrou para a família sem título nenhum. Ninguém tem sangue nobre nessa terra. Todo mundo é fruto do pecado. Todo mundo é filho de Agar. Todo mundo é filho da servidão. Todo mundo é filho do pecado. Todo mundo é filho da teimosia. Todo mundo, todo mundo. A filiação de Agar representa pecado, teimosia, falha. Todo mundo está no mesmo buraco. E Deus está dizendo: eu te recebo como filho. Relaxa, eu te recebo como filho. Mas agora que eu te recebi como filho, leve essa mensagem. Cumpra o ID. Grita em todo lugar que eu estou te amando e que eu tenho mais gente para acolher. Sai desse lugar de merecimento que nada que você tem é mérito. Nada que você tem é mérito seu. Mas eu te recebo, você sendo fruto do pecado, fruto da teimosia, fruto da arrogância. Eu te recebo, cara. Eu te quero como filho. E a gente tem que levar esse amor. A gente tem que levar essa sinceridade. A gente tem que levar esse grito. Ei, eu fui acolhido, vem cá. Vem ser acolhido também. A gente precisa entender que a Bíblia ensina muito mais do que está escrito. Crie o hábito da leitura, crie o hábito do estudo, crie o hábito de ver vídeos, histórias, louvores edificantes. Permita que o Espírito que habita em você te ajude a discernir toda essa mensagem. E que aqui não seja palavras de Enoque ou delírios de um cara que achou de gravar um vídeo. Pega tudo isso que eu te falei, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, ajoelha e ora, fala: Deus, o que eu posso aproveitar do que esse cara falou? Quanto disso é verdade? Deus, me faz ver a Bíblia, eu quero ver mais. Eu quero estudar todos os níveis, eu quero sair da água dos tornozelos, eu quero na cintura, eu quero mergulhar no Senhor. Eu quero interpretar de um nível que eu nunca imaginei, eu quero entender mais, eu quero viver mais da tua palavra. Faça isso de verdade. E parabéns para os que assistiram até aqui, quase 40 minutos de vídeo. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem. Não esquece de curtir. Deixe seu comentário. Isso aqui não é publicidade barata, não. É que quando você entende o que foi entregue aqui, você pode abençoar outras pessoas. A gente tem uma plataforma, que hoje é esse canal, que se a gente mostra a relevância do que tem aqui dentro, a gente alcança muita gente. Leva essa mensagem para frente. Compartilhe. Deus abençoe o seu dia.